Salve galera, e aí, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu Parieri e é um grande prazer receber você em mais um vídeo aqui do canal. Cara, a nova temporada de Boku no Hero mal começou e a gente já teve que ver uma heroína super legal como a Star Stripe ser pulverizada pelo All For One, que agora tá controlando o corpo do Shigaraki. E daqui pra frente começa a batalha final entre os heróis e os vilões. Pra vocês terem uma ideia, no mangá esse arco já tá durando mais de 2 anos. Só que agora ele finalmente tá se aproximando do final definitivo. Eu acho que daqui mais uns 10 ou 12 capítulos no máximo a história vai acabar. E é muito improvável que o autor queira fazer um Boku no Hero Shippuden aí, com um time skip e aí começar uma nova saga com os personagens mais velhos. Porque todos os problemas que acontecem na trama de Boku no Hero estão conectados com o All For One. No flashback que conta a história dele e do Yoichi, ele menciona que ele roubou e possivelmente até matou a primeira criança no mundo que nasceu com poderes. E isso porque ele estava com inveja, porque o mundo estava reverenciando essa criança como se fosse um Jesus e tal. Então como que você vai arrumar um vilão que esteja no mesmo patamar ou que supere o All For One? Não tem como. E com a história chegando ao fim, tem uma questão lá do início da série que finalmente vai ser respondida, né? Que é aquela questão de como o Midoriya vai se tornar o maior de todos os heróis. Bom, o Midoriya eu ainda não tenho certeza, mas você pode se tornar o meu herói ou a minha heroína usando a sua individualidade aí para acertar o botão do like. Porque é só com a sua força que eu vou poder alcançar os All Mights da vida aqui do YouTube. Rapaz, é bom eu começar a tomar uns whey aí porque tá difícil, viu? Eu te agradeço de coração pela força e agora bora lá continuar. Bom, a princípio, esse spoiler aí que a gente recebe sobre o Midoriya lá no episódio 2 da primeira temporada do anime pode parecer um grande vacilo do autor, né? Afinal de contas, a gente começa a história sabendo que ele vai se tornar o maior de todos os heróis e tal. Não que isso fosse difícil de imaginar também, né? Só que ao mesmo tempo, esse pode ser justamente o maior ponto de virada de toda a história, galera. Porque se a gente parar pra pensar, a forma como a história é narrada e as coisas que acontecem com Midoriya ao longo do caminho, levam a gente a crer que ele vai se tornar o maior de todos os heróis. Principalmente pelo fato de ter dado o One For All, que é uma individualidade toda especial que nasceu para se opor ao All For One. Mas isso pode acabar acontecendo de uma forma um pouco diferente do que a gente imagina. Lá no comecinho, quando a história apresenta o Midoriya, que é um garoto que não tem individualidade, mas que tem o grande sonho de se tornar um herói, a narrativa sugere, por uns breves momentos, que a jornada dele seria sobre como ele iria lutar e sofrer para alcançar esse objetivo, apesar de não ter uma individualidade. Imagina como teria sido surpreendente também se a série tivesse seguido esse caminho e mostrado um protagonista sem individualidade nenhuma se tornando o maior herói de todos os tempos. Mas essa premissa muda rapidamente no momento em que o All Might revela que o poder dele pode ser passado de uma pessoa para outra e por fim transfere ele para o Midoriya. Só que por outro lado, os capítulos mais recentes do mangá estão começando a dar alguns sinais de que a história pode mudar aí e voltar para essa premissa inicial. Tipo, eu não vou explicar muito os detalhes aqui para não dar spoiler pra galera que não acompanha o mangá e tal, mas digamos que o Midoriya vai abrir mão do One For All para conseguir derrotar o All For One e salvar a essência do Shigaraki que tá presa bem no fundo da mente dele. E agora que ele passou o poder adiante, o Midoriya tá na mesma situação que o All Might, ou seja, ele tem só um vestígio do poder. Mas apesar de ele estar numa situação desesperadora, o pessoal da turma A que ainda estava em condições de lutar, chega para ajudar o Midoriya a fazer uma investida final contra o All For One. E é aqui que surge a oportunidade para o Kohei Horikoshi, o autor do mangá, virar a mesa e mostrar o Midoriya se tornando o maior dos heróis, não por causa da individualidade dele, mas sim por ele ser um símbolo de determinação e inspiração para todo mundo. É claro que também existe aquela teoria de que se ele perdesse o One For All, ele poderia despertar a individualidade original dele, e isso também não deixa de ser interessante. Mas independente da rota que o autor vai seguir para o final da história, a jornada do Deku como herói nunca dependeu somente dos poderes dele. Ela está enraizada na bondade e no desejo incontestável dele de ajudar os outros. E isso fica evidente pelos flashbacks da infância dele com o Bakugou.
O motivo pelo qual o Bakugou se sentia inferior e tinha uma certa inveja dele era o fato de que, mesmo sem ter uma individualidade, o Midoriya nunca deixou de estender a mão para alguém, mesmo para as pessoas que tratavam ele mal, como era o caso do próprio Bakugou. E cara, isso é uma das maiores provas de força que uma pessoa pode ter. Outro grande exemplo do altruísmo dele acontece logo no episódio 2 da primeira temporada do anime, quando ele corre em direção ao vilão que estava prendendo o Bakugou para tentar salvar ele. A atitude do Midoriya, a vontade dele em ajudar as pessoas acima do próprio bem-estar, inspira tanto o All Might que, mesmo estando no limite, ele ativa a forma musculosa dele de novo e derrota o vilão. E é por causa disso também que o All Might vai ao encontro dele depois para se retratar pelo que ele tinha dito antes e dar pro Midoriya a chance dele se tornar um herói. E eu acho que esse pode ter sido o objetivo que o autor queria alcançar com o Midoriya desde o começo, galera. De mostrar um cara que não tinha nada, mas que mesmo assim nunca desistiu de tornar o sonho dele realidade, independente dos obstáculos que tivessem pelo caminho. Diferente do All Might, que era o símbolo da paz, que dava esperança e que as pessoas contavam com ele para resolver tudo, o Deku é um símbolo para inspirar as pessoas a se esforçarem para alcançar seus sonhos, a lutarem por um futuro melhor, para lembrar as pessoas que elas podem fazer muito mais do que elas imaginam. E é por isso que eu acho que seria muito interessante e até audacioso por parte do autor se ele terminasse a história sem nenhuma individualidade. Pô, imagina só, o cara que não tinha nada recebeu um dos maiores dons do mundo e, ao invés de usar isso em benefício próprio, ele usou pelo bem das outras pessoas, e mesmo se ele perdesse tudo no final, ele ainda mostraria que qualquer pessoa pode fazer a diferença no mundo, contanto que ela nunca desista de si mesma e de seus sonhos. Eu entendo que esse final, de certa forma, seria meio triste, porque o Midoriya não ia mais poder ser um herói junto com os colegas de classe e tal. Mas por outro lado, tem obras em que o mais importante é a mensagem a ser transmitida e não tanto o bem-estar dos personagens no final, né? Agora me diz aí, como você acha que vai terminar a história de Boku no Hero? Será que o Deku realmente vai ficar sem nenhuma individualidade? E será que ainda assim ele vai conseguir salvar o Shigaraki? Deixa sua teoria aqui nos comentários que eu tô curioso para saber. E se você curtiu o nosso papo de hoje, aproveita, se inscreve aqui no canal pra gente poder continuar trocando ideias sobre tudo que acontece no mundo dos animes. E ó, foi muito da hora ter a sua companhia aqui, viu? Eu te agradeço de coração pela força e tamo junto. Um grande abraço e uma ótima semana pra você. Valeu!